Olá, meu nome é Orlando Nussi e é uma grande alegria estar aqui compartilhando algumas experiências com os nossos irmãos do Reencontro. Agradeço de coração essa possibilidade da gente estar entrando no lar de cada companheiro, de cada amigo, de cada família. E hoje eu trouxe o tema aqui, relacionamento familiar. Mas antes, para quem ainda não me conhece, né? Eu já disse, meu nome é Orlando Nussi e eu coleciono pequenas histórias e aí uma vez por ano eu lanço um livro. Estou agora completando nesse ano de 2021 20 anos desse projeto. É um trabalho que a gente coleciona essas histórias, prepara o livro e oferece para as pessoas. E os recursos desses livros a gente acaba trabalhando, ou seja, aplicando em projetos sociais que nós temos, tá? Então, o tema de hoje apresentado vai ser relacionamento familiar. E aí, eu inicio aqui falando um pouco sobre o ângulo espírita, né? Porque nós percebemos que a família, ela é um grupo de espíritos ligados por desajustes e necessidades, né? Ou necessidades de aprimoramento. A família é um laboratório de experiências reparadoras. Importante, a família, ela deve ser valorizada. Afinal, ela é o nosso primeiro núcleo social e espiritual. E nesse tempo de pandemia, o desafio ficou ainda maior, porque praticamente todos nós temos que conviver num espaço muito pequeno e por isso, o que acontece? Muitos não aguentam e às vezes os casais se separam, não é? Porque a família se desestabiliza. E aí, uma perguntinha pra gente, né? Nós damos, eu estou falando porque me incluo, nós damos o devido valor à nossa família? Nós gostamos dos momentos de intimidade em família? Então fica para a gente fazer uma reflexão. Mas nessa palestra de hoje, como o nosso tempo é muito curto, a gente vai procurar fazer ela de uma forma mais dinâmica possível. Nós vamos rechear essa palestra com algumas histórias que certamente nos ajudarão a compreender melhor. Porque vendo assim de uma outra forma, de um outro ângulo, para tratar um assunto, certamente vai contribuir, as histórias vão contribuir para que possamos fazer a nossa reflexão também. E aí eu separei algumas aqui para a gente poder estar falando, elas são referentes a esse tema mesmo. E aí, primeiro, será que nós estamos dando a merecida atenção para os nossos filhos? Talvez nós estejamos tão envolvidos com o trabalho que esquecemos de dar o carinho merecido, como mostram as histórias, né? E aí eu separei aqui algumas histórias, vou contar agora para vocês aqui uma história que eu gosto muito, está no volume número 1 dessa coleção e chama-se Qual é o Preço? Ela conta que um homem, chegando em casa, foi até o quarto de seu filho de 11 anos e percebendo lá que ele estava muito diferente ultimamente, então resolveu ter um diálogo com o filho e perguntou: filho, eu estou reparando, estou notando que você está muito diferente ultimamente. Está acontecendo alguma coisa? E aí o filho: não, pai, não é nada. Não, filho, mas pode contar, eu sou seu amigo. Antes de ser seu pai, me considere um amigo, pode me contar. E aí o filho então ficou pensando, falou assim: bom, papai, então eu queria saber quanto é que o senhor ganha. O homem ficou muito bravo, falou assim: onde já se viu? Perguntaram o quanto que um pai ganha. Nem sua mãe sabe quanto que eu ganho. Isso é um absurdo. E ele pegou e saiu batendo o pé, pisando firme, bateu a porta e foi dormir. Só que o homem não conseguiu dormir. Ele, no meio ali da noite, ele se levantou
e foi até o quarto do filho. O filho ainda não tinha dormido também. E aí ele chegou para o filho e falou assim: olha, filho, eu não sei porquê, não sei porque você quer saber, mas vamos lá. Eu ganho R$100 por dia. E aí o menino falou assim: não, então é muito. Quanto o senhor ganha por hora? E aí o homem falou: bom, considerando que eu trabalho 10 horas por dia, ganho R$100 e trabalhando 10 horas por dia, ganho então R$10 por hora. Aí o menino falou assim: bom, então já ficou mais fácil. O senhor poderia me dar então R$1? E aí o homem, para poder se livrar daquele menino, pegou então de sua carteira R$1 e deu para o menino. O menino então pediu para ele que pegasse então uma caixinha em cima do armário, entregasse para ele. O pai então fez isso, pegou aquela caixinha e entregou. Quando colocou ali para o filho abriu aquela caixa e ali de dentro daquela caixa ele pegou mais R$9 que ele havia guardado. E aí, juntando com aquele R$1, falou assim: papai, agora eu já tenho. Você pode me vender uma hora inteirinha só para mim? Então, veja como que essa história ela é tocante, né? Será que a gente está dando a atenção para os nossos filhos? E aí, de repente, para a nossa família também? E aí, nessa mesma linha, né, eu também separei uma outra história que eu acho muito interessante, que está no volume 7, e que ela tem a ver também com esse tema que a gente está falando sobre a atenção para a família, atenção para os filhos. E o título dessa história chama-se Quero Ser um Televisor. Está no volume número 7 dessa coleção. Essas são pequenas histórias, né? E conta aqui que uma professora levou o trabalho para casa e estava lá conferindo o que ela havia aplicado em sala de aula. E aí, quando o marido chegou, percebeu que ela estava muito emocionada, perguntou o que estava acontecendo. Ela então pegou um dos textos que ela estava lendo e falou para o marido, falou assim: olha, hoje eu pedi para os meus alunos fazerem algo diferente. Eu pedi para eles fizessem uma redação pedindo a Deus o que eles gostariam de ter de Deus para que pudessem ser mais felizes. E essa daqui me tocou profundamente. Pegando então aquela folha, entregou para o marido. O marido então começou a ler e lá estava: Papai do céu, o que eu quero talvez seja algo muito diferente dos meus amigos. O que eu quero é ser um televisor, mas não um televisor qualquer. Eu quero ser um televisor lá da minha casa, porque o televisor lá da minha casa, ele tem a atenção de todos. O meu pai, quando chega, ele quer assistir o futebol. A minha mãe não perde as novelas. Meus irmãos brigam para ficar frente à televisão. Eu só queria essa atenção. E aí o homem então pegou aquela folha e falou assim: nossa, coitado dessa criança e coitada dessa família. E aí devolveu o papel então para a esposa. A esposa pegou o papel e falou assim: essa redação é do nosso filho. Então veja que história, né? E isso aí a gente está falando de uma professora, mas pode acontecer com qualquer um. Então nós somos os personagens e a ideia é essa. No momento em que a gente se identifica com o personagem de uma história, nós podemos então fazer uma reflexão daquilo que está acontecendo com aqueles personagens acontecendo na vida da gente. Mas vamos lá. Dando aqui uma continuidade, quando nós nos deixamos levar por situações que nos tiram do controle, nos desestabilizam e aí ofendemos aqueles que estão à nossa volta. Exemplo disso a gente pode ver também nessas duas pequenas histórias aqui que eu separei, né, para a gente estar apresentando aqui para os nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos. O primeiro
A primeira história chama-se Por que Gritar? É uma historinha curtinha, mas que nos ajuda bastante nessa reflexão. Está no volume número 3 da coleção, tá bom? Chama-se Por que Gritar? E ela conta a história de um mestre aqui chamado Meher Baba. Ele reuniu ali as pessoas e ele fez a seguinte pergunta para as pessoas: por que as pessoas perdem o controle quando estão nervosas? Por que elas gritam? Ou melhor, por que elas gritam quando estão nervosas? E aí as pessoas começaram então a dar as suas explicações. Porque ela se perde. Por causa disso. Então cada uma foi dando algum motivo diferente. E o Meher Baba então disse: mas como é possível a pessoa gritar com uma pessoa que está do seu lado? Qual é a intenção disso? E aí, por mais que as pessoas dessem suas respostas, nenhuma realmente satisfazia ali o Baba. E aí, então, ele explicou. Ele disse o seguinte, que as pessoas, quando elas estão apaixonadas, elas não gritam, falam baixo. E quanto mais apaixonadas estejam, mais baixo elas vão falando. E chega um momento que elas começam até a sussurrar. E às vezes nem sussurram, apenas o olhar já conseguem se comunicar. E aí ele diz o seguinte, que quando as pessoas estão irritadas uma com a outra, elas começam a gritar porque os seus corações se distanciam. Eles vão ficando longe um do outro. Então, para compensar essa distância, eles começam a gritar. As pessoas gritam, não é? E aí ele finaliza dizendo o seguinte, que nós temos que tomar muito cuidado, porque pode ser que, se nós permitirmos que os nossos corações se distanciem quando ficamos irritados, eles podem se afastar e se afastar tanto que jamais conseguirão encontrar o caminho de volta. Então, eu acho muito interessante essa pequena história, porque é isso que acontece. Muitas vezes, aquilo que poderia ser resolvido assim muito tranquilamente, há um caminho que não tem mais volta, porque depois que há a ofensa, aí não adianta pedir desculpas, pedir perdão, né? Então, é melhor que não aconteça algo que se precise fazer isso. Então, essa é uma das histórias. E aí eu separei uma outra também, para a gente poder ajudar nessa reflexão. E ela chama Ser Feliz ou Ter Razão. Ela conta a história de um casal que eles foram visitar uns amigos. E lembrando que naquela época não tinha ainda o Waze ou o Google Maps, essas coisas todas, né? As pessoas tinham que realmente fazer anotação para ir nos lugares. E nessa história, quem tinha ficado de pegar essas informações tinha sido a esposa. E aí então eles foram, e aí chegou num determinado lugar em que ela pediu que eles entrassem, falou, olha, pode entrar à direita. E aí ele falou, não é a direita, é a esquerda. E aí ela falou assim, a direita. Ele, não, é a esquerda. E ele resolveu então fazer o caminho. Ela falou, tudo bem. Ele pegou e fez o caminho que ele achou que deveria fazer. Só que andado por um pouco, né, não foi muito, certamente já podemos imaginar que ele percebeu que ele estava errado. Então ele voltou, pegou o caminho novamente que ela havia indicado, e aí chegaram em seu destino, chegaram na casa dos amigos. Só que quando lá chegaram, antes até de descer do carro, ele perguntou para ela, se você tinha tanta certeza que o caminho estava correto, por que você não insistia um pouco mais? E aí ela disse, olha, do jeito que estávamos já começando a ficar alterados, eu percebi que
Se a gente continuasse mais um pouco, nós íamos acabar brigando. E entre ser feliz e ter razão, eu preferi ser feliz. Eu acho muito interessante essa história. Eu sempre digo, né, que é melhor, muito melhor a gente ser feliz. Às vezes a gente deixa o outro, vamos dizer assim, mais à vontade e você não tem que brigar. Tem um preceito que diz que quem tem mais flexibilidade no relacionamento domina a relação. E isso é verdade. Se você tiver mais flexibilidade, normalmente você se estressa menos, é muito melhor. Às vezes eu vejo, converso com pessoas que ela diz assim, olha, se eu estou errado, eu admito, mas se eu estou certo, eu brigo até o final. E quem é que pode dizer se ela está certa ou se está errada? Não é verdade? Então fica pra gente pensar isso aí. Mas vamos lá. E aí, a gente... continuando nessa daí ainda, é muito importante nós atentarmos se o exemplo que nós estamos dando para os nossos filhos, para os nossos familiares, se aquele exemplo é o melhor. Se nós podemos, como é que nós podemos exigir uma coisa e quando nós fazemos outra? E aí eu separei duas histórias muito interessantes que ajuda muito a gente nessa reflexão. E a primeira delas chama-se O Chocolate. Ela está no volume número 1 da coleção. E ela conta aqui que uma mãe, essa história acontece na Índia, né? Ela pedia para o filho não comer chocolate, porque ela achava que aquilo poderia fazer mal para ele. Mas ele não parava, ele comia chocolate e não tinha jeito. E aí, ela então ela achou que se ela levasse ele para falar com Gandhi, e Gandhi dissesse para ele não comer chocolate, certamente ele iria atender, porque ele era um grande fã de Gandhi. E aí, o que eles fizeram? Se puseram lá na viagem, era uma viagem muito longa, duraram 3 dias essa viagem, e aí chegando lá era uma fila enorme para poder conversar com Gandhi. Pegaram aquela fila, quando chegaram na hora de conversar com Gandhi, Gandhi então perguntou o que é que poderia ajudá-los, e ele disse, a mulher disse, olha, o meu filho não consegue parar de comer chocolate. E eu trouxe ele aqui porque eu tenho certeza que se o senhor falar para ele parar de comer chocolate, ele vai parar. E aí o Gandhi falou, bom, só isso? É só isso. Então volte daqui 1 mês. A mulher não entendeu. Foram embora, né? Mas ela não perguntou nada para ele. E 1 mês depois, voltaram. Mais 3 dias de viagem, aquela fila enorme. E aí quando chegaram lá para Gandhi, lá na frente dele, Gandhi então perguntou o que é que eles poderiam ajudá-los. E aí ela disse, olha, nós viemos aqui no mês passado e eu pedi para o senhor falar para o meu filho parar de comer chocolate, porque eu tenho certeza que se o senhor falasse para ele parar de comer chocolate, ele pararia. Ele falou, tá, eu lembro. Aí ele pegou, olhou bem nos olhos do menino e falou assim, pare de comer chocolate, você consegue. E aí a mulher estranhou, porque ela falou assim, escuta, mas só isso? Sim, é só isso. Aí ela falou, mas por que o senhor não falou isso há 1 mês atrás? Aí ele disse assim, é que há 1 mês atrás eu não conseguia parar de comer chocolate. Então, eu acho interessante essa história, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro faça alguma coisa que a gente não está fazendo, né? Então, é importante que a gente dê o exemplo. E para rechear essa pequena dica, né? Eu separei mais uma outra história que está no volume número 13 e que eu acho muito interessante, muito legal e nos ajuda muito nesse sentido. Chama-se Papai, me dá um cigarro.
É uma pergunta que uma criança faz para o pai. Papai, me dá um cigarro? O que acontece? Uma menina, na idade mais ou menos de seus 6, 7 anos, naquela fase em que vai acontecer a primeira prova, né, da escola, onde a professora diz, olha, estudem porque vamos ter a prova e tal. E aí ela estava muito nervosa, chegou para o pai e falou assim, papai, me dá um cigarro? E aí ele falou assim, quer o quê? O que você quer fazer com cigarro? E aí ela disse, sabe, papai, é que o senhor sempre disse que o cigarro te acalma e te ajuda a pensar melhor. E papai, se ele te acalma e te ajuda a pensar melhor, certamente ele também vai me acalmar e vai me ajudar a pensar melhor também. Porque papai, a minha professora lá na escola disse que pra gente, se a gente quiser ser alguém nessa vida, nós temos que seguir algum modelo. E o senhor, papai, é a minha referência nessa vida. E aí narra a história que esse homem parou de fumar por causa dessa situação com a filha. Então, a gente tem que pensar muito daquilo que nós estamos passando, não é? O que nós estamos passando para a nossa família, e especialmente nesse caso para os nossos filhos, né? Mas vamos lá. Aí nós estamos aqui já adiantando, a hora está adiantada aqui, vamos ver se a gente consegue colocar mais alguma coisa aqui. É muito importante que os membros de uma família compartilhem tarefas. Esse é um momento de comunhão, onde cada um faz a sua colaboração, evitando que as responsabilidades fiquem sempre em cima de outra pessoa, né? Acima da outra pessoa. E aí eu separei duas histórias muito legais aqui, que eu acho que vai ser bacana da gente falar sobre isso. Seria o compartilhamento de tarefas dentro de casa, né? Que tem a ver com o relacionamento, né? E essa história está no volume no número 16 e o título é Por que homens, olha o título, por que homens não deveriam ajudar em casa? Esse é o título da história. E aí conta aqui que um amigo, ele foi visitar um outro lá para tomar café, né? Sentaram, conversaram, estavam falando sobre vários assuntos, e aí em um certo momento da conversa, aquele que era o dono da casa disse, olha, eu vou num instante lavar os pratos que ficaram para lavar. E aí o outro olhou para ele como se ele tivesse dito que ia construir um foguete espacial. Então ele disse com admiração, mas assim de certa forma um pouco perplexo. Assim, ainda bem que você ajuda a sua mulher. Quando eu faço isso lá em casa, a minha mulher não elogia. Ainda na semana passada, lavei o chão e lhe expliquei que não ajuda. E lhe expliquei, ou melhor, ela nem disse uma obrigada. E aí, o homem então voltou a sentar lá com o amigo, né? E explicou que ele não ajuda a mulher. Como regra, ele diz assim, a mulher não necessita da ajuda dele. Ela tem necessidade de um sócio. E ele é esse sócio em casa, e por via dessa sociedade, das tarefas, as tarefas são divididas. Não se trata de apoio. Ele diz que isso acaba sendo uma obrigação. Ele diz assim, ele não ajuda a esposa a limpar a casa porque ele também vive lá. Ele não ajuda a mulher a cozinhar porque ele também come lá. Ele não ajuda a mulher a lavar os pratos porque ele também usa os pratos, né? Ele não ajuda a mulher com os filhos porque eles também são filhos dele. E ele não ajuda a mulher a estender e dobrar as roupas porque também é roupa dele e dos filhos. E ele diz assim, eu não sou uma ajuda em casa, sou parte da casa. E no que diz respeito a elogiar,
Ele pergunta assim, qual foi a última vez, depois que a mulher acabou de de limpar a casa, que ele fez um elogio para a mulher? E aí fica essa pergunta. Mas um obrigado, ele tem que ser tipo daqueles com entusiasmo, agradecer, elogiar realmente tudo aquilo que ela fez. Então, essa pequena história, ela é muito interessante para a gente poder refletir, ou seja, não é questão de se ajudar em casa, não, é fazer a sua parte, né? Eu vou falar pela nossa experiência aqui em minha casa. Nós estamos sem funcionário trabalhando em casa aqui já desde o ano passado, no início da pandemia. E o final de semana da gente tem sido isso. Como nós também não estamos indo para lugar algum, é o dia de fazer a limpeza e nós fazemos aqui com muito carinho, com muita satisfação. É um momento que eu sempre digo assim, é um momento que nós temos também de estarmos juntos, né? E um outro detalhe interessante também sobre isso, eu até tinha colocado aqui, é uma dica para se fazer o evangelho no lar, né? Para quem ainda não faz, procure uma orientação de como fazer, porque é muito simples de fazer, né? As casas espíritas, todas elas têm o roteiro para fazer o evangelho no lar, e eu acho que isso ajuda muito a gente nesse tema relacionamento, tá? Eu vou finalizar, tem mais uma historinha que eu separei aqui, que eu acho que vai dar tempo da gente contar. Chama-se Casamento é Preciso Duas Pessoas. Gosto muito dessa história, ela é curtinha, mas ela nos ajuda muito aqui, assim, a refletir sobre isso, né? Mas ela conta a história, conta que duas amigas foram fazendo um treinamento, um curso desses de final de semana, que dura um final de semana todo, e mais alguns dias às vezes, e aí quando foi na segunda-feira pela manhã, a amiga percebeu que a outra havia saído da sala, e ela, preocupada, foi até acompanhar essa amiga para ver o que tinha acontecido. E ela, quando ela chegou próximo, ela viu que a mulher tinha acabado de desligar o telefone. E aí ela perguntou o que estava acontecendo, se tinha acontecido alguma coisa. E a outra falou assim, não, é que eu havia esquecido que hoje é segunda-feira e hoje é dia do lixo. E eu tinha esquecido. E aí ela falou assim, mas seu marido não está em casa? Ela falou assim, sim, meu marido está em casa. Só que lá, para a gente fazer essa tarefa do lixo, nós precisamos de duas pessoas. E aí a amiga perguntou assim, eu não entendi, como duas pessoas? Ela falou assim, é que o meu marido, eu não consigo carregar o lixo, meu marido não consegue lembrar. Então, eu que lembro e ele que carrega o lixo. Então, ela estava fazendo a parte dela lá, né? Ela estava fazendo a lembrança do marido. Então, eu acho muito legal essa história para a gente refletir. Cada um tem a sua função, né? E isso é bacana. Bom, mas vamos lá. E para a gente finalizar, porque a gente já está com o tempo terminando aqui, eu tenho uma pequena frase, a gente vai fechar com ela aqui, tá bom? Ela está no livro número 3, é uma frase de Davi Reuben. Ela diz assim, olha lá, o casamento é como uma longa viagem em um pequeno barco a remo. Se um passageiro começar a balançar o barco, o outro terá que estabilizá-lo. Caso contrário, os dois afundarão juntos. E é isso aí. Então, agradeço de coração essa oportunidade da gente estar falando aqui, tá? Mais uma vez aqui para os amigos do Reencontro. E a gente só deixa aqui a nossa gratidão e na esperança de que logo tudo isso passe e a gente possa fazer as palestras ao vivo e a cores, né? Então tá bom, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, continuem se cuidando ainda, nós estamos ainda num momento
ainda muito crítico da pandemia. Então é importante que nós cuidemos da gente, cuidemos do outro também. Tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.